E nós vamos voltar ao repórter Ivaldo José, que está confortavelmente sentado aí ao lado do governador Jackson Barreto. Ivaldo, para a gente abrir a sessão política, governador Jackson Barreto, o senhor confirma que o senhor deixará o governo do estado para ser candidato a senador e que Belivaldo Chagas será o seu candidato a governador do estado? Ô, Fábio Henrique, veja o seguinte, eu sempre disse que não desejaria mais uma candidatura de senador. Os amigos falam que eu gravei, inclusive, algumas entrevistas onde eu faço essa afirmação e digo ao povo, não vote em mim se eu for candidato a senador. Aí os amigos, mas acontece que você falou no momento que a gente estava em outro Brasil, que não é o Brasil de hoje, com essa situação que o país está atravessando, de tanto escândalo, de tanta sujeira, e a gente precisa de você, afinal de contas, o Estado de Sergipe precisa de um líder no Senado Federal. Eu não me acho o líder do povo sergipano, eu me acho um homem público de uma vida sempre dedicada a Sergipe. Um homem público que nunca se preocupou em patrimônio, que ao longo da minha vida, todo mundo sabe da humildade, no meu comportamento, nas minhas ações, nos meus gestos, na minha vida privada, na minha vida pública. Não é? Nunca gostei de nada que fosse acima do normal para qualquer ser humano. Mas, de repente, eu comecei a repensar. Mas eu lhe confesso que eu não tenho ainda uma decisão. Eu não tenho. Eu comecei a repensar. Mas definição eu não tenho. E o Belivaldo Chagas está colocado aí o nome dele. E ele está andando, trabalhando. E a gente nós iremos fazer uma reunião agora no final do mês, aqui da nossa base, para a gente trocar algumas ideias. E é evidente que nós temos que fazer uma avaliação e o próprio Belivaldo fazer uma avaliação disso um pouco mais na frente. Agora, definições, assim, uma palavra definitiva sobre assunto A ou assunto B, nós não temos. Nós temos conversas, nós temos especulações, nós temos perspectivas, não é? Nomes que estão aí sendo colocados e nomes que têm uma vida ética, uma vida não ligada às páginas policiais e distante, muito distante daquilo que Brasília representa hoje, lamentavelmente, para o nosso país. Nesta lista de nomes, que o senhor fala, nomes preservados até agora, passaria numa acomodação do PT pelo nome da vice-prefeita de Aracaju numa chapa majoritária? Olha, eu acho que essa questão do PT deve ser discutida dentro do PT, não é? Mas o nome de Eliane Aquino é um nome altamente respeitável, um nome qualificado, não é? Eu não vou chegar aqui numa entrevista com você e fugir da sua pergunta desmerecendo a pessoa de Eliane, não é? Mas essas questões não estão sendo colocadas neste exato momento. Essa pergunta sua, para mim, inclusive, ela é uma surpresa, porque até então não havia discussão do nome de Eliane, porque a imprensa toda fala no nome de Rogério, no PT, e de outros nomes aí. Mas é um bom nome. Eu acho que ela é um bom nome. Agora, não vai caber a mim fazer nenhuma avaliação, nem eu tenho uma avaliação também do nome de Eliane fora de Aracaju, de Aracaju. De sorte que eu gostaria de não fazer essa discussão, porque eu acho que eu estou entrando na casa alheia. Não me compete entrar na casa alheia, né? Fábio Henrique. Governador, a pergunta do Ivaldo José, Pois talvez... não, Fábio Henrique. A pergunta de Ivaldo, governador, talvez tenha sido em função de notícias publicadas pela imprensa de que o senhor teria um plano B. Em caso de Belivaldo não ser o candidato, o seu plano B, segundo a imprensa, ou parte dela, seria Eliane Aquino. Por isso a pergunta de Ivaldo. Aí eu já emendo uma outra pergunta. Como é que o senhor tem avaliado, governador, as críticas quase que diárias que o senador Valadares faz ao senhor e a Belivaldo? Olha, eu acho que o problema do senador Valadares é um problema da idade dele, né? É um problema da falta de perspectiva. Ô Fábio Henrique, eu não quero aqui transformar essa entrevista num bate-boca com o senador Valadares. Eu estou exatamente em setembro, 9 meses que eu não toco no nome do senador Valadares. Ele diariamente no Twitter, talvez por causa daquele problema que ele tem na cabeça dele, né? O problema
ele tem um problema interno e tem um problema externo, né? Então, eu acho que esses problemas que afetam ele... O externo ele resolveu, está com o chapéu. O chapéu pode cobrir o problema, mas não resolve. Então, o que é que eu quero falar aqui com você? Eu tenho o seguinte, ontem eu estava vendo, todo dia o senador Valadares faz uma agressão ao governador Jackson Barreto. E eu fico com pena dele, porque parece que ele não tem um outro assunto. É um ódio tão grande que ele destila em cima do governador Jackson Barreto, tudo porque a gente tirou o pirulito da boca do filhinho dele. Que, aliás, eu acho que um bom pai é aquele que ensina o filho a trabalhar, não é? Na minha casa, o meu pai me ensinou a trabalhar. Com 13 anos, eu estava no mercado, trabalhando numa loja de tecidos, para ajudar a mim e a minha casa, não é? No balcão, trabalhando dia de sábado à tarde, trabalhando no domingo pela manhã, porque o mercado abria, com 13 anos. Mas o senador Valadares ensinou o filho a ser deputado federal, você nunca fazia um estágio, um trabalho, uma experiência. O emprego que o filho teve foi a Câmara Federal. E como o filho perdeu a eleição de prefeito, ele ficou com um ódio, um ressentimento tão grande de mim, ao invés de ver isso como uma decisão democrática do povo de Aracaju. Então, naquela idade que ele está, com tanto ódio, eu fico preocupado que amanhã ele possa ter um problema maior do coração e tal. E é preciso que ele abrande o gênio dele, bote de lado esse ódio, não é, contra Jackson Barreto, porque eu posso até não ter simpatia por ele mais nas alianças, porque ele chamou Belivaldo ontem de traidor. Ora, meu Deus do céu, o Valadares, o senador, chama Belivaldo de traidor, eu até vou ir, porque na história política do senador Valadares não tem um homem público nesse estado que tenha traído mais os seus amigos do que o senador Valadares. E ele trai a todos, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, de sorte que ele se saia bem. Agora com Jackson, mas depois dá um chute em Jackson. Depois é com Deda, depois dá um chute. Depois é com Eliane Aquino, depois dá um chute. Era com Lula, depois dá um chute. Era com Belivaldo, depois dá um chute. E depois agora ele está procurando, não é, uma saída. E agora vai para o lado do senador Eduardo Amorim e atrás do deputado André Moura, quer dizer, Amorim e André Moura. Constrói um grupo de oposição, ele sabe que do lado de cá não tem mais vez, porque botou o filho candidato a prefeito contra uma posição do grupo, e ele sabe, então, agora tem que procurar um novo local, então ele agora já é da oposição. Governador, o senhor... Ficou na situação o tempo todo, e aí chama todos nós de traidor. Essa história de chamar os outros traidor é uma coisa muito chata, muito feia. É melhor deixar essas coisas para a opinião pública julgar a todos nós. Nós não temos condições de julgar uns aos outros, sabe por quê? Porque nós todos temos defeitos, nós todos temos também qualidades, e é bom deixar que o julgamento do homem público seja feito pelo povo sergipano, não, mas não um julgar o outro. O senhor trouxe o gancho para cá. Vamos falar agora do PMDB. O senhor falou de André Moura e nos traz o raciocínio também a pensar em Romero Jucá, que disse que há a possibilidade do PMDB ir para André Moura. Como é que está, o senhor se vê nesta situação? Eu não me vejo nada, porque eu não vou discutir... discutir o quê? Discutir o nada. Porque não há nenhum fato concreto com relação a essa história do PMDB. O que existe é um diretório no estado de Sergipe constituído, cujo presidente é João Augusto Gama, não é? Não tem pedido de intervenção, não há pedido de instrução, não há nada. Então, eu não vou discutir sobre o nada. Setores da imprensa é que alimenta isso para fazer a fofoca política. Mas Romero Jucá disse que existe essa possibilidade. Romero Jucá, eu não o vi. Eu não vi. Inclusive no Balanço Geral. O que eu vi... O Fábio Henrique. O que eu ouvi foi Romero dizer que tinha convidado. Não é? E eu vi também a resposta que Benito Figueiredo disse no diretório de Sergipe, não é? Tem que entrar na porta da frente, falar com a direção do partido. É um debate que querem fazer para criar mais dificuldades de ordem política. Eu estou muito vacinado para essas coisas. Eu não vou discutir essa questão, porque o PMDB de Sergipe está como está. Está como está o PMDB de Sergipe, e eu não tenho o que discutir, porque o partido continua da forma como está, e com o seu diretório, com os seus filiados. Bom, de minha parte... Nenhuma novidade.
não temos nenhuma novidade. Minha parte eu agradeço ao governador. Vou ver se o Fábio Henrique tem alguma de fechamento aí para encerrar a entrevista. Ivaldo, é que nós estamos com o tempo estourado, é apenas para agradecer a atenção do governador Jackson Barreto. Muito obrigado, governador, que Deus ilumine o trabalho do senhor para benefício do povo sergipano. Muito obrigado a você, Fábio Henrique. Muito obrigado ao Ivaldo, muito obrigado à nossa TV Atalaia por essa oportunidade e pedir a Deus que continue nos abençoando para a gente fazer essa travessia. Eu digo todos os dias, Fábio Henrique, que a gente vai segurando na mão de Deus. Eu me lembro muito bem, para concluir a minha palavra, que no dia 27 de maio de 2013, quando o governador Marcelo Della entregou o cargo de governador a Jackson Barreto e viajou para São Paulo para fazer o tratamento, o secretário da Fazenda, quando me entregou a Secretaria da Fazenda, disse: governador, nós não temos como pagar o salário do mês de junho. E a gente está vivo aqui até setembro de 2017, e graças a Deus. Muito obrigado e um bom dia. Ok, obrigado ao governador Jackson Barreto. Entrevista exclusiva do governador Jackson Barreto, falando sobre vários temas e falando também sobre política.